Olá galera, tudo jóia com vocês? Estou aqui hoje para apresentar a vocês, falar um pouquinho sobre o Azure Analyze Service, tá? Em meu blog eu já tenho uma postagem onde eu falo sobre essa solução e como ela é interessante para nós. O objetivo desse vídeo é abordar de maneira prática como nós usamos essa ferramenta em conjunto com o Power BI e que pode ser um sucesso aí para o projeto da sua empresa de Business Intelligence. Bem, meu nome é Vitor, eu sou profissional Microsoft, certificado Microsoft e instrutor oficial da Microsoft, ok? Aqui estão meus contatos e vamos lá. Bem, o Azure Analyze Service, o que é essa ferramenta, né? Então é importante nós destacarmos algo aqui nesse modelo, né? O Analyze Service é uma solução, né, que ela vem a atender a você conseguir desenvolver dentro da sua empresa, modelar a semântica, né, do seu Business Intelligence. Então, o que acontece? Você tem diversos cálculos que precisam ser realizados, diversas transformações que precisam ser feitas, né, para que o seu usuário final ele consuma essa informação, tá? O que é a ideia de você modelar, né, esse Business Intelligence, né? Todas esses processos que precisam ser realizados, tá? Esses cálculos que precisam ser desenvolvidos, você consegue modelar isso e fazer um deploy, ok? E então você tem ferramentas de BI que conseguem se conectar a esse tipo de base de dados e abstrair toda a complexidade que há dentro dela, certo? Então todos os cálculos, como essa informação está armazenada, os relacionamentos, isso é nas ferramentas de BI, elas serão abstraídas, né? Então você consegue consumir o dado sem precisar saber como ele foi calculado ou quais as relações existem entre elas, né? Então, o Azure Analytics Service é uma ferramenta, é um serviço analítico da Microsoft, né, onde você consegue criar cubos, o que nós chamamos de bases OLAP, né? Então, são bases é, de processos analíticos. Bem, então, como funciona esse tipo de ferramenta? Ela, na verdade, já existe. Desde o SQL Server é, 2000 e alguma coisa, né? Você já tem o Analyze Service como uma ferramenta onde você desenvolvia cubos multidimensionais até então, ok? A partir de um certo momento, a Microsoft disponibiliza, a partir do 2012, a Microsoft disponibiliza a possibilidade de você armazenar dentro do seu SQL Server dois tipos de bancos de dados analíticos: o multidimensional e o modelo tabular, onde o modelo tabular está bem próximo do que nós já conhecemos como uma base de dados relacional, onde você tem uma tabela e uma outra tabela e elas estão relacionadas, né? Eu não tenho situações ali de mais complexas como a no multidimensional. Ao mesmo tempo, esse segundo modelo, que é o modelo tabular, ele é bem mais simples de ser implementado e ele tem algumas vantagens em cima do modelo multidimensional. Uma das principais vantagens é que ele trabalha com as informações todas em memory, né? Então é um modelo analítico, uma base de dados analítica que ela é extremamente rápida comparado ao modelo multidimensional. Bem, pessoal, então o que essa base ela vem, né? Ela vem para ser uma ponte de abstração de toda a complexidade de um business intelligence, onde você tem diversas data sources, né? Sejam elas on-premise ou na nuvem, né? Então você no BI normalmente não está focado em apenas um banco de dados. Você vai ter ali inúmeros bancos de dados envolvidos, vai ter Oracle, vai ter SQL, um banquinho MySQL, uma planilha de Excel perdida, né? Várias informações onde elas
juntas irão formar o seu banco de dados analítico, ok? Então, o modelo semântico, ele te ajuda a pegar tudo isso, juntar e disponibilizar numa base de dados única, onde ferramentas de BI irão consumir o dado, né? Hoje se fala muito do BI, né? E uma coisa que eu observo é que na verdade, existem duas indústrias, o BI tradicional e o Self-Service BI. O BI tradicional, que é implementado aí por grandes empresas, Oracle, IBM, SAP, né? E o Self-Service BI, que nós temos empresas interessantes também, como a ClickView, Tableau, né? Good Data, alguma coisa assim. Algumas empresas que oferecem ferramentas de Self-Service BI. Como eu já tenho dito, a Microsoft ela pensa nessa camada como um todo, né? E entende que isso é uma coisa casada, e ela está correta nisso. Por quê? O Power BI encaixa-se nesse tipo de solução, Self-Service BI. Porém, o Power BI por si só, né, ele vai oferecer ao usuário final a possibilidade desse usuário juntar diversas informações, né? Então ele vai lá conectar no Power BI, vai ler uma planilha de Excel, vai juntar com um dado que vem do SQL Server, uma outra informação de uma outra base de dados, né? Ele vai juntando essas informações, vai fazendo os cálculos dele, né? E então ele publica isso num portal. Isso para um usuário final, com certo conhecimento um pouco mais avançado, isso é tranquilo, né? O Power BI ele é uma ferramenta extremamente fácil de ser utilizada. Porém, uma coisa que eu já tenho observado, e é por isso que nós estamos aqui falando sobre essa solução, que é o Azure Analysis Service, você começa a observar certos problemas, né? Não só no Power BI, ClickView, Tableau, eu já tive vários clientes, né, falando o seguinte: uma ferramenta X não me atende. Aí eu vou perguntar para eles: por que não? Não, porque eu leio do meu sistema aqui no meu Self-Service BI, no meu Power BI, no meu ClickView, no meu Tableau, eu tenho um processo que eu leio uma tabela do sistema, né? Então é o usuário final, lendo direto a fonte de dados, direto lá no banco, né? Então, eu tenho um sistema, meu BI, que na verdade é o Self-Service BI, ele lê uma base de dados de 1 bilhão de linhas. Aí eu digo para essa pessoa: cara, calma, o Self-Service BI não vai, seja a ferramenta que for, né? Ela não foi feita para isso, não foi feita para ficar lá extraindo informações do sistema de origem, do seu RP lá, direto da fonte de dados. Era para você fazer pequenas análises ali. Algo mais complexo, o BI tradicional resolve para você, né? E aí você tem no BI tradicional a fonte de dados, que é os cubos, né, de análise. E aí as ferramentas, voltando aqui um pouquinho, as ferramentas de BI, elas vão consumir esse dado, ok? Então, o Power BI vem, e a Microsoft tem esse entendimento. Ela não vai te vender uma solução que resolve tudo, né? Como muitos prometem aqui. Não, você compra a minha solução e resolvo tudo. E a Microsoft pensa nisso como algo em conjunto, que trabalha em harmonia e ferramentas que somando vão te entregar um BI completo, tá joia? Então nós vamos hoje ver a importância de um BI, né? E como isso é o produto final que você vai desenvolver e o seu cliente vai perceber, né, ao usar o Power BI, como você vai facilitar a vida do seu usuário. Então vamos partir para a demonstração aqui, pessoal. Além disso, o Azure Analysis Service, ele é uma ferramenta que você vai implantar, né, a partir do portal do Azure, né? Então você é um serviço da plataforma de PaaS, né, onde a Microsoft vende isso como PaaS.
onde você compra uma máquina com uma certa, desculpa, você compra um produto com uma certa performance, né? E você não precisa ali se preocupar em nada com, esse servidor eu preciso fazer a atualização dele. Não, é um serviço que vai estar sempre rodando, tá joia? Então eu tenho aqui um serviço do Analyze Service, né? Quando você criar ele, ele vai te liberar um usuário, desculpa, vai te liberar uma URL, onde essa URL ela é o endereço para conexão a esse banco de dados, né? Para eu começar a desenvolver o meu projeto, tá? Para eu começar a desenvolver esse cara aqui, ó, né? Esse camarada aqui, certo? Então a gente vai desenvolver essa base de dados, onde vai consumir um dado da nuvem, né? Um banco de dados, SQL, e depois nós vamos usar uma ferramenta de BI para consumir essa informação e vocês vão ver como vai ficar prático no Power BI. Seu usuário final não vai precisar saber os cálculos que precisam ser feitos, nada disso. Então eu vou abrir aqui uma ferramenta que é o SQL Server Data Tools, certo? O Data Tools é um Visual Studio para profissionais de banco de dados, SQL, né? Onde eu posso criar vários projetos aqui. Vou criar um projeto que vai ser Corp BI. Então eu vou criar um projeto chamado Corporativo BI. Essa vai ser o nome do nosso banco de dados, ok? Banco de dados analítico. Ele vai ser do tipo Analyze Service Tabular Project. Eu vou trabalhar com um workspace integrado, né? Eu poderia trabalhar com uma área de trabalho que já seria um próprio servidor, né? Aqui no caso, eu vou trabalhar com um workspace integrado na minha própria máquina. Bem, então como é que é a estrutura aqui? Então eu tenho no meu Visual Data Tools, tá? Eu tenho a minha solução, tenho o nome do meu projetinho, Corporativo BI, né? Aqui em propriedades, eu consigo definir, olha, quando eu for fazer o deploy, né, a implantação desse projeto, para onde eu vou mandar isso? Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora passar aqui, mudar. Olha, esse deploy, quando eu fizer o deploy, eu vou fazer o deploy nesse local, nesse servidor da Microsoft, né, que na verdade é meu esse servidor, tá? É nessa instância de, de servidor analítico, né? E qual vai ser o nome do banco de dados analítico? Vai se chamar Corporativo BI. Legal, vou dar OK aqui, salvar. E aí, galera, a gente começa a modelar o nosso projeto, né? Bem, o projeto analítico ele precisa ter, se a gente voltar aqui para o slide, né? O projeto analítico ele precisa ter uma fonte de dados, né? Então a gente começa de onde estão os dados do que eu quero começar a desenvolver cálculos em cima dele, né? Desenvolver o nosso projeto. Então vou vir aqui, modelo, importar de um data source. Observa que eu tenho diversas conexões disponíveis. Tá joia? Eu posso conectar de uma base a uma base de dados SQL, posso conectar a uma base de dados um data warehouse na nuvem, um banco de dados no Azure, uma base em Formix, em Oracle vai estar por aqui também. Oracle, DB2, Sybase, e o que não der eu conecto por OLEDB ou DBC. Bem, vamos lá, eu vou usar uma base que é o Azure SQL Azure, né? Essa minha base é o meu RP, vamos dizer assim. RP, vou dar um nome amigável para ele.
E agora eu vou localizar aqui o nome desse servidor. Então, galera, o nome do meu servidor, né, vai ser esse cara aqui. Vou entrar com usuário e senha para conexão ao banco de dados. Vai me aparecer aqui qual banco de dados eu posso me conectar. Next. Você vai passar aqui a conta de serviço para ele usar uma conta de serviço. Tá joia? E aí, galera, aqui é basicamente eu tenho duas opções. Ou eu passo uma query, né, eu posso desenvolver esse select aqui em design, tá? Ou eu seleciono tabelas que estarão disponíveis para mim. É claro, depois eu posso acrescentar, preciso de mais uma tabela, né? Então vamos trabalhar aqui, ó, com a tabela Customer e a Sales Order Header, né, o cabeçalho da ordem. Aqui na própria interface gráfica eu já tenho a possibilidade de definir filtros, né, e fazer um preview bem próximo do que nós fazemos no Power BI, né? Então eu posso, não quero essas colunas. Então aqui é o processo de extração, né? Eu consigo fazer definir as minhas extrações. Então eu não vou puxar a senha do cara. Só algumas colunas. Tá? Poderia filtrar, eu não quero as colunas X e Y ou determinadas linhas. Bacana. E aqui na Sales Order Header, vou também dar um preview nela e vamos desmarcar algumas colunas que talvez não sejam interessantes para nós. Só essas duas últimas aqui mesmo. Então, quanto menos informações você puxar, né, mais rápido será essa extração. Então, vamos lá. Finish. Então, o que o Power BI está fazendo? Ele está pegando essas informações e... Desculpa, Power BI não. O Azure Analysis Service, ele está pegando essas informações, né, e formando um cache em memória aqui para nós trabalharmos. Então agora tudo que nós estamos fazendo aqui são operações em memória. Então eu posso renomear agora o nome da tabela. Sales. Vamos botar aqui ordens. E traduzir isso aqui para clientes. Beleza? Bem, aqui eu tenho, igual ao Power BI, eu tenho a definição, né, dos relacionamentos. Então, essa tabela cliente, ela está relacionada com a ordem, num sentido um para muitos. Eu posso ocultar campos. Bem, eu posso criar colunas computadas, né, como nós já conhecemos. Exemplo aqui, eu tenho uma coluna que é o full name do cara. E esse full name vai ser first name mais a concatenação aí do last name. Então esse é o nome completo do cara. E aí eu posso também dizer, ó, já ocultar o nome essas duas colunas, já que eu preciso, na verdade, apenas do full name. Bacana. Na ordens, assim como no Power BI, eu posso criar cálculos. Exemplo, eu posso vir aqui, eu tenho uma coluna
que é o subtotal. Desculpa. Tax amount aqui, então quanto foi de taxas, né? Então posso criar um cálculo bem básicozão, sum tax amount, né? Seria o total aí de impostos. Então, vamos até botar o nome disso de impostos, né? O subtotal aqui dá... Vou criar também um cálculo aqui, subtotal. Bem, então aqui freight seria o frete, né? O total de... O valor de total de frete. E o total do E seria realmente o total da venda aqui. Né? Bem, isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Eu usei aqui, na verdade, de fórmulas bem próximas do Excel, mas eu poderia, na verdade, usar de fórmulas mais avançadas. Mas dado o tempo aqui, a ideia é ser algo bem rápido, né? Você tem várias fórmulas DAX, né, para fazer análises extremamente avançadas, ok? Eu tenho aqui, igual bem próximo do que o Power BI já faz, né, a possibilidade de criar uma tabela de datas. Então, calendar author aqui, né, onde eu posso também, então, uma tabela calculada, então, calendário, né. Normalmente, quando você trabalha com BI, você sempre precisa de ter a possibilidade de criar uma tabela. Desculpa, você precisa ter, quando você trabalha com BI, ter uma tabela de datas, né? Onde você vai ter, por exemplo, aqui eu tenho um calendário. E aí eu posso criar uma coluna que seria o dia, né? Qual o dia das... Então vamos extrair aqui o day, certo? Dessa data. Qual mês? E aí, vamos pegar essa data e mostrar ela num formato tá joia? Então, 1º de janeiro, e aí vamos criar mais uma aqui que vai ser o ano. Eu tenho várias outras funções, tá? Mas, por exemplo, a gente pode uma aqui pegar o dia da semana, né? Então vamos lá, vou pegar aqui format, nós vamos ter uma data, e vamos mostrar ela no formato dia.
Tuesday, Wednesday, tá? Vou pegar outro aqui, ó. Vamos dar dia, semana. Esse aqui é um recursozinho. Weekday, qual é o dia da semana? E aí, só pra gente saber. Então, no caso no Brasil, a gente considera o domingo como o primeiro dia da semana. Então, e aí eu consigo, inclusive, definir, por exemplo, que dia da semana vai ser ordenado pelo número do dia da semana, né? Isso pra gente, na hora de gerar o gráfico, ele não ficar assim, vendeu mais na terça, eu quero ordenar pelo dia da semana, então não ficar pela ordem alfabética, mas sim pelo número do dia, né? Tá? Então, bem, pessoal, esse aqui é só um exemplo, ok, do que a gente consegue fazer nessa ferramenta, né, do Power BI, desculpa, do Analyze Service, onde a gente consegue, igual você faz no Power BI, você consegue fazer aqui a modelagem do que vai ser a sua base de dados e que posteriormente você vai consumir no Power BI, né? Então, com essa ferramenta você consegue institucionalizar, se a gente pode dizer assim, né, o que o seu cliente vai apenas consumir com o Power BI, né? Então eu estou aqui fazendo alguns ajustes apenas, né? Só os campos que eu quero que a pessoa realmente possa visualizar. Então, por exemplo, Customer ID, esses campos internos, né, não interessam para o meu usuário, tá? Então a gente vai ocultar eles da ferramenta, né? Isso são dados do relacionamento, mas que o usuário não precisa ver. Bem, ok, então a minha base de dados ela está pronta. E agora, como é que eu faço para publicar essa informação? Então a gente vai salvar aqui o projeto. E agora eu vou vir aqui no meu projeto e vou fazer o deploy. Quando eu for fazer o deploy, por trás ele vai mandar esse meu banco de dados corporativo BI para essa URL. Vamos fazer o deploy. Ele vai pedir o usuário e senha de banco, né? Só mesmo para esse processo de extração. Bem, então ele puxou as informações e inclusive já fez o deploy do meu projeto. Bem, então agora vamos simular o que o seu usuário final vai ter com isso, né? Qual é a integração que essa ferramenta tem com o Power BI? Então vamos vir aqui no Power BI. Bem, essa ferramenta, enquanto as outras soluções vão abrindo, ela é extremamente interessante, tá? Eu só mostrei aqui a questão de importar o dado e criar medidas, né? As medidas, para quem já está trabalhando aí com o Power BI, né? Você pode usar do DAX para fazer cálculos extremamente complexos. Mas esse cara ainda tem algumas outras funcionalidades bem bacanas. Você pode, por exemplo, criar traduções, né, a um determinado campo, eu vou traduzir ele para inglês, japonês, né? Você consegue definir as suas traduções que vão ser realizadas. Além disso, você consegue definir roles. Então, o cara que é vendedor nível 1, né? Esse cara ele tem permissão de apenas ler o meu cubo ou
ler e processar, né? O processar, no caso, ele pode reprocessar, né? Tentar forçar que o BI puxe as novas informações, né? Ah, ele vai ser um cara que só lê, tem permissão de leitura. As roles a gente consegue definir permissionamento, por exemplo, ele só vai poder ver as vendas do ano, né? Igual, maior do que 2012. Quem tiver nessa role, então, só vai poder visualizar vendas acima de 2012. Né? Você poderia definir várias regras. Ah, ele só pode, vendedor só pode ver as vendas de clientes da região onde ele tem permissão. Né? Isso usando fórmulas DAX. E aí você vai poder posteriormente adicionar os usuários a essas roles, né? Bem, esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto que você tem é a possibilidade de criar perspectivas. As perspectivas elas são bastante interessantes, né? Imagina, você vai ter um cubo de BI, um BI com diversas informações, dados de recursos humanos, dados de inventário, estoque, áreas que às vezes não tem nada a ver você cruzar um dado com outro, né? Então, com as perspectivas, você consegue definir através da perspectiva, um vendedor. Um vendedor, né? Esse cara, ele não precisa, por exemplo, ele vai ter permissão de ver todos os campos? Ah, não, ele não vai ver essas informações aqui, tá? Ele só vai ver mesmo o full name e por exemplo, o telefone do cara, né? E acabou, né? Por mais que aquele cubo tenha outras informações disponíveis, aquela base BI, né, tem outras informações disponíveis, mas ele não vai ver essas informações, tá joia? Então você consegue ocultar dele aí, alguns dados para que ele não se confunda ou porque ele realmente não tem acesso, tá? Vou dar OK aqui. Então eu criei as perspectivas. Vamos até fazer o deploy disso novamente. Então os dados já foram atualizados lá, né? O projeto já foi atualizado, já foi feito o deploy dele. Olha, um ponto importante, quando você conecta aqui no SQL, você passando a URL, olha só, eu tenho então as minhas bases de dados, inclusive a base de dados que nós acabamos de criar, com a conexão definida, então eu posso alterar o servidor posteriormente, as tabelas e as roles vendedor nível 1. Posso vir aqui, se eu quiser, adicionar um usuário a essa role, tá joia? Ou até mesmo criar novas roles posteriormente, eu não preciso fazer isso no projeto. Bem, galera, agora o produto final, hein? Então no Power BI Desktop, o que que você tem normalmente? O cara ele tendo que saber, né, realmente como desenvolve informações, né? Então ele vai ter que ter conhecimento para usar essa ferramenta, ele vai ter conhecimento de conectar no banco, às vezes talvez saber fazer um select, né? Em algumas outras situações ele vai ter que saber um pouco mais avançado, quando você não tem a base de dados toda preparada para ele, ele vai ter que montar o relatório realmente, né? Toda a parte de extração, as transformações, os cálculos, e tudo isso ele vai ter que fazer no braço. Mas e se você tem um usuário que ele só quer falar assim, Vitor, eu quero entrar num banco e, pô, eu quero ver lá a medida, quanto que eu vendi, arrastar isso pelo nome do vendedor e acabou, entendeu? Eu não quero saber como se faz o relatório. Então, você vai desenvolver o seu banco de dados analítico, né, usando essa ferramenta, vai publicar no Azure Analysis Service
E o produto final é isso aqui, meu amigo, ó. Você vai vir, seu usuário vai poder vir aqui, get data, ele vai passar qual é o nome do, ele vai passar a conexão SQL Server Analyze Service Database, vai passar o usuário e senha dele, desculpa, o servidor onde essas informações estão. Ele nem precisa passar o nome do banco de dados. E olha só que bacana, ele vai poder trabalhar com os dados ao vivo, né? Isso é muito bacana, porque quando você trabalha no Power BI com bases de dados extremamente grandes, né? 4 milhões de linhas, 5 milhões, 10 milhões, igual eu peguei, tô pegando alguns casos, o cara tem lá 1 bilhão de linhas. Se você botar, meu amigo, para importar o dado aqui e dessa base de dados que é gigante, você vai ficar aí esperando 30 minutos, 1 hora, tá? Porque o Power BI não é para isso, né? O Power BI ele é um self-service BI, ou seja, você tem um BI e você consome isso, faz o autosserviço ali, né? Você escolhe o que você quer, pá, e desenvolve o relatório, né? Então a essência do Power BI é poder você chegar aqui e fazer isso, ó. Passar um servidor, dizer que vai se conectar ao vivo, porque a base de dados por trás ela é extremamente poderosa para aguentar essa carga, né? Então eu vou me conectar em qual perspectiva? No modelo, no meu modelo do BI, né? Ou seja, ele completo, ou pela perspectiva de vendedor. Ah, vou trabalhar com a ideia aqui com o modelo completo. Então quando eu venho dar OK aqui, ó, olha só que legal, aparece as metatabelas. Para quem já trabalha com Power BI, não vai mais aparecer aqui os dados, nem tampouco os relacionamentos. Isso tá, tá definido no modelo, né? Então o usuário final não precisa saber disso, como os dados estão relacionados, quais os cálculos estão ali por trás. Ele simplesmente tem a informação aqui e agora ele faz realmente o Self-Service BI. Então ele vai pegar uma medida, vai dizer lá quanto deu o subtotal, né? Vai lá fazer toda a brincadeira que ele quiser em relação a subtotal aqui, né? Vai botar o fundozinho preto com letrinha amarela. Vai aumentar a letra. Então, rapidamente ele vai começar a desenvolver os relatórios dele, cara, abstraindo toda a questão da complexidade do relatório que está ali por trás, né? De como que foi realmente desenvolvido isso. Então agora é uma questão de arrastar e soltar, né? Quem não quer isso? Quem não quer disponibilizar esse tipo de funcionalidade dentro da sua empresa? Tá joia? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa dica seja bastante interessante aí para vocês, né? Entendam que o Power BI é uma ferramenta bastante importante, bastante interessante, né? Tudo isso que nós já temos conhecido, tá, do Power BI, mas em relação a o que você consegue fazer com ela, né? O Self-Service BI, o foco dele é que o usuário conecte a algo e consuma e arraste e solte, né? Claro, é possível modelar e desenvolver as extrações, né, os cálculos, mas para um usuário que só quer consumir, ele não quer. O foco do cara é analisar as vendas, né? Não é desenvolver a extração, tá joia? Então o cara que é vendedor vai ter que saber agora conectar num banco SQL, fazer um select, fazer as transformações? Não, né? Isso é parte da TI, tá ok? Então a TI desenvolve o banco de dados analítico e fala, cara, tá aqui, ó, usa o Power BI se conectando nessa base e comece então você mesmo a desenvolver os seus relatórios, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui um relatório. Vou poder então começar a criar quanto que
quanto que eu vendi por dia da semana, né? Qual é o dia da semana que eu mais tenho fretes, né? Desculpa, isso, mais fretes são realizados. Vou pegar quanto que o total vendido. Grande parte das vendas aí, nesse caso, acontecem no domingo, tá? Mas enfim, eu posso ir desenvolvendo os meus relatórios, né, bem normalmente, normal aqui como qualquer outra solução. Quem é o cliente que eu mais comprou algo comigo? Então eu tenho agora a possibilidade de criar o meu relatório, tá? Tudo isso instantâneo, né? Zero dados na máquina, zero cache. Então a máquina do cliente não precisa mais de ser nada potente, né? E toda a interação que o Power BI tem, você consegue ter aqui nessa solução. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa demonstração. Tá? Esse é o Azure Analyze Service. Peço que curtam aqui o meu canal e compartilhem isso com os amigos. Valeu, até mais.